O vídeo da vez é sobre os Khoisans, um povo africano também que tem uma história de tirar o fôlego. Eu já fiz um vídeo aqui onde eu falei sobre os povos bantus. Então, antes do povo bantu povoar Moçambique, existiam extensas áreas do nosso território. Eu que falo com você, sou de Moçambique, né? Existiam extensas áreas que eram ocupadas por comunidades de caçadores e recoletores. E essas comunidades eram conhecidas como os Khoisans. Uma comunidade que era composta por bosquimanos e por otentores. E só de lembrar para você que os bosquimanos até então existem e eles continuam até então conservando os seus costumes e a sua maneira simples de vida. Eu espero que o próximo vídeo depois deste seja sobre os bosquimanos. E quanto aos Khoisans, a economia delas era recolhitora. Eles dependiam da caça e da pesca. E eles também viviam sem organização social claramente definida, porque eles mantinham relações de forma curta e descontínua. E uma das características dos Khoisans é de serem conhecidas como comunidades designadas paleolíticas, isto é, comunidades que ainda vivem preservando o costume da Idade da Pedra. Se você já estudou história, eu creio que na aula de história tem aquela aula que fala sobre o período paleolítico, a Idade da Pedra, né? Os Khoisans dependiam e dependem 100% da natureza e o que a natureza pode lhes oferecer. Eram também comunidades com um processo produtivo nulo, uma comunidade imediata na produção e no consumo. Eles produziam uma coisa e aquilo que produziam, consumiam. Por outra, eles iam buscar na natureza a sua subsistência sem trabalhar, sem fazer nada. Aquilo de sair, ir pela mata, procurar comida, procurar alimentação e aquilo que encontrar, isto mesmo, cozinhar e comer. E também uma das características dos Khoisans é de que eles eram nômades. Fato que condicionou a existência de fracos laços de parentesco. Em outras palavras, a constante deslocação à procura de melhores condições de vida, isso originava uma instabilidade permanente e, consequentemente, inexistência de fortes laços de parentesco. Quando um povo se mobiliza de qualquer maneira, automaticamente isso cria uma instabilidade, um fracasso, né, nos laços de parentesco, diferentemente dos povos que se situavam num território e ali se fixavam. E os Khoisans, eles eram ou não praticavam exploração de homem pelo homem e, consequentemente, não tinham nenhum estado. A divisão do trabalho por parte deles era por sexo e por idade. E conforme eu disse, os rendimentos das operações de caça eram instantâneos e cotidianos. E esse tipo de atividade nós sabemos que é um tipo de atividade que exige cooperação para as operações, né, de elevado rendimento. As pessoas precisam se unir para poder fazer isso. E na África Austral, os povos com estas características foram os Khoikhois e Sans, ou seja, os Khoisans, uma comunidade de bosquimanos e otentores, conforme eu falei no começo. E os primeiros eram de estrutura média e robustos, caçadores, e os segundos eram altos e esquios, que eram conhecidos como recoletores. Um grupo remanescente desta comunidade ainda vive até hoje no inóspero deserto de Kalahari. E foram estes povos que estavam em interação e foram dominados pelos povos de origem bantu. Pessoal, este foi o vídeo de hoje e eu espero ter esclarecido para vocês um pouco sobre os Khoisans. Se você gostou desse vídeo, então deixe ficar o seu like. Também não se esqueça de se inscrever no canal para poder fortalecer o canal.